momento de ouvir a palavra de Deus. E agora é momento de ouvir a palavra de Deus. Se prepara, porque tem uma palavra quentinha, fresquinha para você. Se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Que diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de azeite e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Eita glória! O tema dessa mensagem é: a unção gera crescimento. Porque a unção que tem na sua vida vai gerar crescimento. A unção que Deus te deu vai gerar o crescimento. A unção é a marca de Deus aos escolhidos aqui na terra. Se você é ungido por Deus, é porque Ele te marcou para algo. Ele te marcou para vencer, para conquistar. Não tem como. Você pode até fugir. Você pode até fazer como Jonas, que fugiu do que Deus tinha mandado ele fazer, de fugir do propósito que Deus tinha com ele. Mas quando Deus pegou Jonas, pegou. Então a unção é isso. Deus te dá e você tem que ir. Não adianta fugir. A unção, antes do véu ser rasgado, ou seja, antes de Jesus vir no Novo Testamento, ela só era dada a 3 tipos de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Só essas 3 categorias de pessoas no Velho Testamento recebiam unção. Podia ser ungido com óleo. E este óleo era preparado. Este óleo era separado. Porque a oliveira, quando ela vai para a prensa, ela dá 3 tipos de óleo. Presta atenção. Ela dá 3 tipos de óleo. Você leu comigo. No texto que nós lemos, nós falamos acerca do primeiro azeite. O azeite que Davi recebeu sobre a sua cabeça. Este era o azeite mais valioso. Ele era a primeira extração da oliveira. A primeira extração da oliva era aquele óleo que era preparado para ungir a cabeça do sacerdote, do rei ou dos profetas. Ele era o azeite mais valioso. Não podia se derramar, não podia se perder nenhuma gota daquele azeite. E ele também não podia ser colocado em qualquer lugar que não fosse na cabeça de alguém que era escolhido por Deus para ser ungido. Então, o azeite que Deus derramou sobre a sua cabeça foi só para você. Deus não ungiu você para outra pessoa fazer o propósito que Ele tem com você. Deus não escolheu você para outra pessoa fazer o que é para você fazer. O segundo azeite é aquele que nós vemos no livro de 1 Reis, capítulo 17, que é o azeite que aquela viúva fez o bolo para alimentar o profeta. Ou seja, o segundo azeite que é extraído da oliveira é para alimentar o seu corpo. O primeiro é para te ungir, para te encher da presença de Deus. O segundo é para alimentar o corpo. E o terceiro azeite, que nós vemos lá em Mateus 25, é o azeite das lamparinas. Porque é assim: quando você pensa
que não tem mais o que tirar daí de você, quando você acha que já foi extraído todo o azeite de você, Deus pega e diz: não, ainda bota na prensa de novo, que ainda sai azeite aí, ainda vai pingar azeite aí, ainda vai pingar o azeite para clarear a vida. Porque assim, você é ungido com o primeiro azeite, você é alimentado com o segundo, e o terceiro azeite é exprimido de você para dar luz a outras vidas, que é para você transbordar. Só no terceiro azeite é que você vai transbordar, é que outras pessoas serão alcançadas. Agora eu fico imaginando a história de Davi. Davi foi ungido a rei, tá lá em 1 Samuel 16. Samuel ungiu Davi a rei. Então o que passa na nossa mente? Quem lê pela primeira vez a história e só lê um pedaço, vai dizer: ah, Davi, aí fecha a Bíblia, vai dizer: ah, Davi foi ungido a rei, então ele foi para o palácio receber toda a pompa de rei, ser grande. Davi foi ungido e automaticamente se tornou grande porque ele se tornou rei. Mas não é bem assim. Davi, quando foi ungido a rei, ele voltou para o pasto, ele voltou para os campos, ele voltou a pastorear ovelhas. Aí você diz: ah, então depois que ele voltou para o campo, sofreu a humilhação de voltar para da onde tinha vindo, ele foi ser rei. Não. Depois, Davi foi ser servo. Davi foi ser servo de Saul, que posteriormente lhe perseguiria, tentaria lhe matar, mas ele foi ser servo. A Bíblia fala que Davi foi servir a Saul, foi tocar harpa para acalmar o coração de Saul, que já se encontrava aflito. Aí você pensa e diz: ah, então agora, pastor, aí depois que Saul se agradou de Davi, Davi foi consagrado a rei. Davi desceu mais um pouquinho. E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Para você ser grande, primeiro você tem que descer. Para você ser grande, primeiro você tem que se humilhar. Para você ser grande, primeiro você tem que passar pelo processo. Davi passou pelo processo. Ainda teve mais, pastor? Teve. Davi foi servir marmita para os seus irmãos. Está lá na Bíblia que o pai de Davi manda Davi levar as marmitas para os irmãos que estavam lá na guerra, que estavam lá no vale para lutar. Para ser grande, tem que descer. Para ser grande, tem que se humilhar. Davi passou pelo processo. Davi voltou para o campo, foi ser servo de Saul, serviu de entregador de marmita, mas quando chegou a hora de Davi, Davi se tornou grande. Quando chegou a hora de Davi, Davi venceu. E você vai vencer. Talvez você ainda não tenha alcançado os seus objetivos. Talvez a unção que esteja em você ainda não te fez alcançar o propósito que Deus tem contigo. É porque você está no processo. Assim como Davi, nós temos que passar pelo processo. Entenda uma coisa: quem não suporta o processo de servir, não está pronto para viver o propósito de Deus para a sua vida. Se você não suportar o propósito de servir, você não vai estar pronto. Se você não suportar o processo de servir, você nunca vai estar pronto para o propósito que Deus tem na sua vida. Tá difícil? É o processo. Tá no pasto? É o processo. Tá sendo servo? É o processo. Mas aguenta. Aguenta só mais um pouco, porque a sua hora vai chegar. Queira o inimigo ou não. Se Deus tem propósito contigo e você está na direção que Deus colocou, sua hora vai chegar. Porque quem tem a marca
que Deus marcou, quem Deus marcou para ser grande, vai ser grande. Quem Deus marcou para vencer, vai vencer. Vê lá na Bíblia, Davi foi marcado para ser rei. Quando Davi foi marcado para ser rei, Davi só foi ser rei 7 anos depois. Ele passou por um longo processo de 7 anos, mas ele já estava marcado. Se Deus te marcou para ser grande, você vai ser grande. Se Deus te marcou para você ser profeta, você vai ser profeta. Se Deus te marcou para você ganhar vidas, você vai ganhar vidas. O que Deus te marca para fazer, é você que tem que fazer. O profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé, achou que era o mais parrudo, o mais forte, o mais esbelto, o mais barriga de tanquinho, né, que nem dizem, que era para ser rei. Mas a marca era com Davi. Deus tinha marcado era Davi. E assim é na sua vida. Às vezes tem pessoas que olham para você e não dá nada. Olha para você e diz: não vai vencer, não vai conseguir, não vai conquistar. Essa daí, quando sobe no altar, não vejo nada. Você está marcada, filho. Você foi marcada, filha, por Deus. Não se preocupa não com o que vão falar. Não se preocupa não com o que vão dizer. Se Deus te marcou, marcou e pronto. E para o que Deus te marca, é só você que pode fazer. Não tem outro para substituir. Se Deus te marcou para ganhar aquela vida específica, é você que tem que ganhar. É você que tem que ir atrás, não adianta. Veja como exemplo, há um grande congresso e é chamado um pregador exclusivo para pregar nesse congresso. Está tudo pronto, todo mundo lá, aquele maior alvoroço, a organização já aflita porque o pregador não chegou e começa o reboliço para cá, um murmurinho para lá. Cadê o pregador? Cadê o pregador? E por que não começou o congresso? Porque quem foi marcado para pregar não chegou. Assim é nas nossas vidas. O que você foi marcado para fazer, Deus não vai mandar outra pessoa fazer. Só se você morrer antes do propósito que Deus tem contigo. Porque o propósito de Deus não morre. Deus vai levantar outro. Mas se você estiver na posição, guerreando, buscando, você vai chegar lá. Vai acontecer. Então creia nesta palavra. O propósito que Deus tem contigo é você e Deus. Não é outra pessoa que vai fazer. O propósito que Deus tem para você ser grande na terra vai acontecer. Se Deus te marcou para ser grande, você vai ser grande. Se Deus te marcou para ser um grande pregador, uma grande missionária, um grande ganhador de almas, um grande evangelista, você pode correr como Jonas, pode se esconder, pode entrar na caverna, mas Deus vai te achar. E quando Ele acha, você tem que voltar para o propósito. Você tem que voltar para o caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos de louvor, em nome de Jesus.